Graça e paz, irmãos, tudo bem? Já faz um tempinho que eu não entro por aqui. Amados, eu ia dar continuidade à pregação anterior, mas se faz necessário tocarmos em alguns pontos muito importantes da doutrina de Cristo, né? da doutrina de Deus, da lei, que tem sido esquecida por alguns. Então hoje nós trataremos disso, ok? Bom, eu peço que os irmãos estejam atentos ao que vai ser dito aqui, porque muitos distorcem os versículos que nós estaremos lendo, e eu quero que vocês prestem muita atenção, porque é extremamente importante, ok? No que diz respeito à caridade, à benevolência, à misericórdia, à compaixão, ao auxílio, à ajuda que os irmãos têm por obrigação diante da palavra de Deus, quero frisar aqui que você preste muita atenção no que será lido, ok? Muitas pessoas têm entrado no canal, muitas pessoas têm ouvido a palavra de Deus, muitos têm gostado, alguns replicam, alguns cometem o erro aí de ouvir e achar que já sabem o suficiente, aí tentam replicar e acabam introduzindo textos aí que acabam distorcendo a visão, e nós estamos aqui para alinhar tudo isso, beleza? Então, nós estaremos tratando agora sobre dízimos e ofertas. Será que o dízimo deixou de ser obrigatório? Será que não há necessidade mesmo que eu oferte? Como funciona isso? Vamos ver dentro da palavra de Deus. Bom, comecemos ali pelo versículo, pela passagem que é uma das mais conhecidas pelos crentes. Malaquias, capítulo de número 3. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Todos conhecem essa passagem, Malaquias aí em hebraico, Malaquiarro, né? Então vamos lá. Malaquias capítulo 3, versículo 10. O que diz aí? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, ou à casa do sustento, do mantimento, né? Donde os necessitados poderiam recorrer para delas se manterem. Para que haja o quê? Então eu tenho que trazer todos os dízimos. Olha que interessante, porque aqui está escrito trazer todos os dízimos. Poderia estar escrito trazer os dízimos, mas está escrito trazer todos os dízimos. Por quê? Porque pela lei nós temos que dar dízimo de tudo aquilo que nós conquistarmos, de tudo aquilo que nós tivermos. Eu fui ensinado, acredito que a maioria dos irmãos aí também, quando eu trabalhava, registrado e tinha os direitos e tal. Irmãos, eu dava dízimo do bilhete do Vale Transporte, dava dízimo do Vale Refeição, eu dava dízimo de tudo aquilo que eu recebia. Tem pessoas que dão dízimo do pagamento já descontando o vale também faz parte do pagamento. Então às vezes você tem que dar no dia do pagamento e no dia do seu vale também. Olha que interessante isso, ó, trazer todos os dízimos. Em outras palavras, trazei dízimo de tudo o que vocês receberem, de tudo aquilo que vocês tiverem. A casa do tesouro, ou seja, um lugar onde aqueles que precisam possam se manter. O dízimo, nós sabemos, quando foi determinado lá atrás, foi dado a Moisés, o que foi requerido? Que o dízimo seria usado, em primeiro lugar, para manter o sacerdote. Ok? Manter o sacerdote. Segundo, a viúva, o órfão, o necessitado, o trabalhador diário, ou seja, aquele que era autônomo e que necessitava de que fosse feito alguns trabalhos manuais para que eles se mantessem, como Paulo, por exemplo, assim o fez fazendo tendas. Então, olha que interessante, trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Mantimento diz respeito ao que comer. Nós sabemos que hoje em dia o dízimo ele é dado financeiramente, até por inteligência, não sejamos idiotas também, querendo achar que nós devemos dar em mantimentos, né? Não que não possamos, mas achando que devemos dar em mantimentos apenas porque aqui está escrito mantimento. Não, se hoje nós temos moeda corrente, é em moeda corrente. Você não recebe em arroz, você não recebe em novilho, você não recebe em safra de trigo, muito menos aí em cachos de uva, né?
Então você tem que ser inteligente. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento, o que comer na minha casa. E depois, olha que interessante, isso aqui é o próprio Deus pelo profeta dizendo, e depois fazer o quê? Prova de mim. O que significa isso? O que é o fazer prova de mim? Fazer prova de mim é você notar o que Deus vai fazer por conta da sua obediência. É a mesma coisa de Deus estar falando assim para você, olha, traga o seu dízimo e a sua oferta e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Você vai ver como que eu vou ser generoso com você. É mais ou menos isso, trocando aí, fazendo, vamos dizer assim, uma troca de palavras, né? Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele diz, olha só, qual é a prova? Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha o quê? A maior abastança. O que ele está falando? O socorro que eu vou trazer para vocês, ele é sobrenatural. Não vai vir dos homens, vai vir do céu. Olha que interessante. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. São inúmeros os casos aí de irmãos com quem eu converso que estão cheios de trabalho porque o mínimo que pegam eles já contribuem, eles já dizimam. E outros ficam reclamando que não está tendo isso, não está tendo aquilo, e acabam até comprometendo seus dízimos e as suas ofertas, o que deveria ser de maior preocupação em sua vida. Porque é a prova da sua gratidão para com Deus. Deus tem sido generoso para com você, te arrumou um emprego, bem ou mal você tem o que comer, o que beber, o que vestir, e você não prova a sua gratidão para com Deus, obedecendo ao mandamento do dízimo e das ofertas. Versículo de número 11. E por causa de vós quem? Os obedientes, a quem eu abrirei as janelas dos céus, por causa de vós, repreenderei o quê? O devorador, que era um tipo de praga que consumia a lavoura, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, nós sabemos, já por revelação na palavra, que nós devemos obedecer os mandamentos da lei de Deus. Nós sabemos que existem mandamentos morais, os quais são universais e que servem para toda a humanidade, os quais, mesmo antes de terem sido colocados nas tábuas de pedra, eles já estavam no nosso DNA, que é aquela consciência universal do certo e do errado. Ok? Do certo e do errado. Agora, existem mandamentos os quais dizem respeito somente à nação de Israel. E dentre eles tem o quê? Mandamentos civis, determinados costumes, ok? E até mesmo dieta. Mas eu não quero adentrar no mérito dessas questões agora, mas é só para você entender tudo aquilo que for moral, todos os mandamentos na lei de Deus, dentre os 663, dentre todos esses mandamentos, aqueles que forem morais, que dizem respeito à sujeição da matéria ao espírito, ou seja, o não andar na carne, mas no espírito, o ter consciência, o ter justiça, o ser honesto, digno, honrado, ou seja, tudo aquilo que diz respeito à moralidade e que desperta em nós o senso de preocupação com o próximo, todos esses mandamentos, os chamados morais, eles são universais porque eles estão enxertados em qualquer pessoa, independente da crença, espalhado por toda a sociedade mundial. Você pode perceber que em qualquer lugar do mundo é proibido matar, em qualquer lugar do mundo é proibido roubar, adulterar, mentir, enganar, qualquer lugar do mundo. E por quê? E por que é assim, se eles de repente nem ouviram o que Moisés falou ou o que o Messias pregou? Porque esses mandamentos já estavam no nosso DNA antes mesmo
de a lei ter sido colocada na tábua de pedra. Quando a lei foi colocada na tábua de pedra, foi colocada para que o povo observasse a lei e alinhasse a sua conduta. Por quê? Porque ainda que o mandamento moral estivesse enxertado em toda a humanidade, independente da sua crença e da sua nacionalidade, haviam pessoas que o transgrediam sem a menor preocupação. Tá aí o exemplo de Sodoma e Gomorra, por exemplo, os egípcios, os babilônios, etc, etc, etc. Mas o que eles transgrediam era no quesito moral voltado à área sexual, idolatria e a dieta deles. Do resto, aquilo que era universal era mantido. Mesmo assim, a lei foi dada para que o povo judeu que conviveu dentre eles não se contaminasse, ou se contaminado voltasse, né, voltasse ao caminho da verdade, ou então não se desviasse. Então, é só para que você alinhe seus pensamentos. Porque tem muitas pessoas que pensam, a lei foi abolida. Não, a lei não foi abolida. A abolição da lei foi uma tática usada por Satanás na distorção das escrituras para que as pessoas se afastassem dos mandamentos e voltassem a ser como antes, na condição de condenados, com conduta de egípcio, sodomita e babilônio. Ok? Então entendam isso, os mandamentos não podem ser abolidos porque Cristo morreu pela transgressão dos mesmos. O pecado é a transgressão da lei, dos mandamentos. Se eu abolir aquilo que me dá visão do que é certo, se eu abolir aquilo que me dá entendimento de qual é a vontade de Deus para a humanidade, eu estou desvalidando o sacrifício de Cristo, porque Cristo morreu pela minha transgressão, desobediência à lei de Deus, e agora eu vou abolir aquilo pelo que ele morreu por mim. Então eu estou legalizando o pecado, desvalidando o sacrifício de Cristo, que é o que o profeta Daniel fala lá em Daniel capítulo 11, a partir do versículo de número 28, né, do 28 ao 31, 33, se não me engano. Lá você vai ter entendimento do que eu estou falando, que o anticristo, ele vai se levantar contra o santo concerto, que é o da lei, ele vai auxiliar os transgressores. Olha que interessante isso. Ele vai se juntar àqueles que abandonaram o concerto. Vocês entenderam? Que são pessoas que não têm entendimento. Lá está escrito, é só você prestar atenção nisso. Então, todos esses que pregam a abolição da lei, eles são anticristos. A graça não abole a lei. A graça, olha só que interessante, a graça é o perdão que Deus traz pelo sacrifício de Cristo, a nossa transgressão à lei, para que, perdoados da nossa desobediência, possamos ser obedientes praticantes. Porque se você abole a lei, você legaliza o pecado e desvalida o sacrifício de Cristo. Para que vai servir o sacrifício de Cristo se eu abolir a lei? Sendo que é a lei que me dá entendimento do que é o pecado. Vocês entenderam? Então, a abolição da lei é a legalização do pecado. Não entra na onda desses não. Né? Nós não estamos na lei, nós estamos na graça. Ali Paulo fala de regime e não de abolição da lei. Se você ler Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, ele é enfático em dizer, né, em tratar da necessidade de se praticar os mandamentos. O próprio Messias disse, lá em Mateus 24, no versículo de número, se não me engano, versículo de número 14, né? Ele diz, olha, este evangelho do reino, ou seja, o que ele estava pregando aos judeus que visava a prática da lei, como está lá, como ele mesmo disse em Mateus capítulo 5, do 17 ao 20, então ele falou, este evangelho do reino, que eu estou pregando aqui para os judeus, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Então o evangelho, o mesmo evangelho que cobrava, que requeria a prática da lei, ele é universal e deve ser pregado a todo ser humano na face da terra. E qualquer que transgredir esses mandamentos, como ele disse em Mateus capítulo 5, será chamado de menor, ou seja, menino no reino de Deus. O menino, ele não pode herdar o reino, porque ele é menino, ele é o menor. Ele não tem capacidade, ele é inconstante, ele é rebelde, ele é insolente, ele é despreparado. Então o menino, ele não pode cuidar das coisas do pai. Então o menino, ele não herda. Mesmo sendo, olha que interessante, mesmo sendo herdeiro, não tem poder sobre a herança, porque é incapaz. Então vocês têm que tomar cuidado com as coisas que vocês têm ouvido por aí, para que não acabem condenando
as vossas almas com essas idiotices. Beleza? Vamos ver o que mais a palavra tem a nos dizer. Muitos se utilizam também desse texto aqui, olha. Hebreus capítulo 7, a partir do versículo de número 1. Presta atenção. Porque este Melquisedeque, né, que o pessoal transliterou aí como Melquisedeque, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro, veja bem, o sacerdócio já existia antes da linhagem levita. Aqui nós estamos falando da época de Abraão, certo? Então, olha, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, do pai de Yeshua, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Olha só, versículo de número 2. O que diz aí? A quem também Abraão deu o quê? O dízimo de tudo. Olha que interessante, deu o dízimo de tudo. Não deu só o dízimo de repente, de um pouquinho que ele pegou um dia, de alguma... Não, ele deu o dízimo de tudo, de tudo. E primeiramente, por interpretação, é rei de justiça, olha que interessante isso. Depois, rei de Salém, que é rei de paz. Não existe paz sem justiça, aprendam isso. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida. Aqui, sem pai, sem mãe, diz respeito a não sabermos quem era seu pai e sua mãe, porque ele era o filho de Deus, né, sacerdote de Deus, ninguém sabia a sua origem, digamos assim, ele prefigurava o Messias. Então, aqui, sem pai, sem mãe, não é que o Messias, quando encarnou, não tinha pai nem mãe, ou que o Messias, antes da encarnação, ele não era filho de Deus, ou era Deus com Deus, não, nada disso. Aqui fala do estado físico. Então, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, ou seja, ninguém sabia qual era a sua idade, e nem fim de vida, ninguém soube quando ele morreu. Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, né, uma figura do Messias, permanece sacerdote para sempre. 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi, ou seja, da onde já veio o sacerdócio levita, por meio de Arão, que era irmão de Moisés, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Ou seja, eles continuaram. Veja que o mandamento do dízimo, ele precede a ordem levita, da onde se cobraria o dízimo dos irmãos, ali já da formação da nação de Israel. Certo? Então, lembra que eu falei para vocês, os mandamentos, eles existem antes de terem sido colocados nas tábuas, porque eles já eram universais, porque já estavam enxertados no nosso DNA. Certo? E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão, daquele que pagou os dízimos a Melquisedeque. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos, ou seja, aquele que prefigurava o Messias. O que significa isso? Que os nossos dízimos, seja ele por mandamento na tribo de Levi, ou antes disso por Abraão, eles são dados ao Filho de Deus, que é o sumo sacerdote do Deus Altíssimo. E não o inverso. Vamos parar porque Abraão já deu o dízimo de Levi. Peraí, Deus vai cair em contradição quando dá os mandamentos? Então, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Abraão, que é o pai dos hebreus, né, de quem vieram os judeus e os israelitas, ok? Ele, sendo grande como era o chamado pai Abraão, deu o dízimo para alguém superior a ele, Melquisedeque, que prefigurava o filho, que é o sumo sacerdote de Deus, Yeshua. Certo? Mateus capítulo de número 23, versículo de número 23. Olha só o que o Senhor ensina aí. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
Pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, olha que interessante, juízo, misericórdia e fé, sem omitir aquelas, dar o dízimo de tudo que vocês têm, de tudo que vocês conquistarem, de tudo aquilo que vocês receberem. Porque eles davam dízimos, eles eram tão detalhistas que eles davam o dízimo até da hortelã, do endro e do cominho, até do tempero. Até do tempero eles davam, mas não tinham misericórdia. Então Cristo conserta isso, repara essa falha e diz, olha, vocês têm que colocar em prática o juízo, a misericórdia e a fé e continuar dando o dízimo das coisas mínimas como vocês têm feito. Muito diferente dos crentes de hoje. Muito diferente dos crentes de hoje em dia. Tem pessoas que dão o dízimo do pagamento delas. Beleza. Descontando o vale. Olha só. Tem pessoas que recebem 15º, 14º e não dizimam. Recebem férias? Não dizimam. Isso é errado, irmãos. Tudo aquilo que você tiver, o que você vender, o que você tem que dar o dízimo de tudo que você tem. Exatamente de tudo aquilo que você tem. Ok? 1 Coríntios capítulo de número 9. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e beber? Como assim? Porque todo pregador do evangelho ele tem por obrigação, segundo o mandamento não só da lei, mas também determinação apostólica, de ser mantido pela igreja. Todo. Então diz, olha, não temos nós direito de comer e beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, nossa esposa, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor? Aí ele fala aqui de Tiago, de Judas, né, que eram irmãos do Senhor. E Pedro, Cefas, né, Quefas. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar, ou seja, de deixar o ofício humano comum dos homens que não têm obrigação com o reino, né? Só nós não temos esse direito? Então ele está reclamando, ele falou, se nós também somos pregadores, nós temos o mesmo direito que eles, de sermos mantidos pela oferta, pelo dízimo da igreja. Aí ele continua, quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Então ele está falando, eu estou falando isso aqui de acordo com preceitos humanos? Isso aqui é uma filosofia humana? Não! Isso aqui é segundo a lei de Deus, isso é uma determinação do próprio Criador. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão, porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou seja, ele está falando, isso aqui é uma metáfora para aqueles que trabalham na lavoura do Senhor, que eles têm direito de comer, de serem sustentados pela lavoura. Versículo 10, não o diz certamente por nós. Certamente que por nós, como eu acabei de explicar. Está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais, ou seja, aquilo que seja para mantimento e sustento nosso. Então tem muitas pessoas que elas gostam de pregar na palavra de Deus somente aquilo que agrada os outros, ou aquilo que não repreende, que de alguma forma não corrija os seus próprios erros. Lembre que o evangelho, a lei, o evangelho, os ensinos dos profetas, dos apóstolos, ele tem que primeiro servir para nós, para depois servir para os outros. Porque é para reparo pessoal. Lembrando que a lei e o juízo é para nós, a graça e a misericórdia é para o ouvinte, aquele que não conhece. Ok? Olha, 2 Coríntios capítulo 8, a partir do versículo de número 1. O que diz aí? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Presta atenção nisso aqui, ó. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo,
e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Uma igreja extremamente pobre que se preocupava e se aplicava em enviar daquilo que era recolhido dos seus dízimos, suas ofertas, mantimento para igrejas carentes, no caso de Jerusalém. Ó, porque segundo o seu poder, aquilo que eles podiam, o que eu mesmo testifico, Paulo fala, eu sou testemunha disso, ainda acima do que podiam, deram voluntariamente. O que Paulo está falando? Não havia necessidade de a gente ficar pedindo, cobrando eles, não. A gente chegava lá, além do que eles podiam, porque eles eram muito pobres, eles faziam de tudo para colaborar de forma generosa. E voluntariamente, não havia necessidade de cobrança. Versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço, ou seja, as pessoas imploravam para os apóstolos para poderem ser contribuintes acerca daquela obra que era para manter os santos, no caso de Jerusalém, que se fazia para com os santos, como continua aqui. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos. Olha só que interessante. Se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Quando as pessoas não tinham o que dar materialmente, elas se colocavam à disposição dos apóstolos para fazer aquilo que eles precisavam. As pessoas se entregavam em doação. E é o que nós não vemos hoje nas igrejas dos dias de hoje. Infelizmente, para vergonha eu digo, né? Para vergonha eu digo. Gálatas capítulo 6, versículo de número 6. Vamos lá. E o que diz aí? E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Ou seja, a obrigação daqueles que têm aprendido, seja em vídeo, seja em pregações, sejam em ministrações no grupo, como naquele tempo os que eram instruídos, a obrigação do instruído é repartir o que ele tem com aquele que o instrui. Isso é bíblico. Gálatas 6,6. Aí o que acontece? Você pega o seu dízimo, você pega as suas ofertas, e ao invés de você contribuir com aquele que está te ensinando, aonde você vai contribuir? Num lugar aonde te ensinou errado, te interferiu na sua formação espiritual, um lugar que fez com que você se tornasse transgressor muitas vezes de coisas que nós ensinamos aqui e corrigimos, como por exemplo, transgressores dos mandamentos de Deus, da lei, abolidores da lei de Deus. Então nós estamos ensinando da maneira correta, eu, pastor Dalvino, pastor Alisson, pastor Pedro, pastor Marco, nós estamos ali ó, instruindo, e na hora da caridade, na hora de se cumprir os mandamentos que diz respeito à caridade, à generosidade, cadê os irmãos? Saibam disso, que uma pessoa que transgride um mandamento, ela transgride todos. Saibam disso, que uma pessoa que não tem generosidade, caridade, preocupação com a liderança, essa pessoa não tem salvação. Saiba que a sua salvação depende da sua caridade, porque uma pessoa que não é caridade, ela não prova para Deus, né? Ela não prova para Deus o quanto ela é grata por aquilo que Deus tem feito por intermédio dos seus instrumentos que lhe pregam o evangelho. Aí continua, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, então não inventa desculpinha, papinho furado, não. A sua primeira obrigação é tirar seu dízimo e sua oferta, de tudo que você tem. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Desde aquilo no que diz respeito à sua postura, obediência, à sua caridade com dízimos e ofertas, como também a sua má conduta. Porque a lei da semeadura ela é universal e ela não está ligada a uma religião em específico. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia do Espírito, por obedecer os mandamentos, ceifará a vida eterna. Amados, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem e até a próxima oportunidade. Deus abençoe todos vocês. Shalom.